Boa tarde a todos. Vocês que estão aqui conosco, no nosso salão, na nossa casa Fabem, e aqueles que estão nos assistindo, né, em suas residências, e aqueles que irão nos assistir futuramente. Que todos vocês possam sentir o abraço fraterno da espiritualidade amiga, o abraço fraterno de todos nós da Fabem. Eu vou pedir ao pessoal que está aqui presente que não esqueçam de retirar o som do celular, por favor. Então, vamos convidar a nossa irmã tarefeira da casa para fazer a nossa leitura preparatória, a Rita Costa. Recomeço. Quando o teu próprio trabalho te pareça impossível, quando dificuldade e sofrimento te surjam a cada passo, quando te sintas à porta do extremo cansaço, quando a crítica de vários amigos te incitem ao abatimento e à solidão, quando adversários de teus ideais e tarefas te apontem por vítima do azar, quando as sombras em torno se te afigurem mais densas, quando companheiros de ontem te acreditem incapaz a fim de assumir compromissos novos, quando te inclinas à tristeza, levanta-te e trabalha e segue adiante. Quando tudo reponte no caminho das horas, não te... porque terás chegado ao dia de mais servir e recomeçar. Emmanuel. Então, vamos todos nós agora fechar os nossos olhos da alma para que nós possamos conectarmos com a espiritualidade amiga e agradecer a ela por estarmos aqui neste momento. Agradecer a oportunidade que estamos tendo de ouvir os ensinamentos de Jesus. Que possamos, neste momento, sentir o seu abraço. Jesus está, neste momento, abraçando a cada um de nós, independente de onde nós estamos. E é com este amor que estamos recebendo dele que vamos dividir com todos nesta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Vamos convidar o nosso irmão, o Gonçalo Queiroz. Ele é da cidade de Crato, do Ceará, que vai nos presentear com o tema: haverá falsos cristos e falsos profetas? Ei, Gonçalo. Gente, que alegria, que prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez nessa casa tão querida, né? Reunidos virtualmente e o pessoal aí presencialmente, né? A Fabem, ela tem um lugarzinho aqui no meu coração. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer e agradeço desde já a oportunidade de trabalho e de estudo. Meu muito obrigado, tá? E um grande abraço a todos aí presentes. E hoje o nosso tema, né, como a nossa irmã colocou, é um tema muito, muito importante para os nossos dias. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Inclusive, esse tema ele merece um capítulo inteiro lá do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, desde já, para que a gente trate desse tema de extrema importância para os dias que nós estamos atravessando, nós rogamos a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e à espiritualidade que nos assiste, que nos inspire, que nos ampare, para que a gente consiga falar tudo aquilo que precisa ser dito e que a gente não saia dos ensinamentos verdadeiramente cristãos.
Esse é o nosso papel aqui, é instruir e consolar, consolar e instruir, de acordo sempre com as verdades evangélicas. Então, gente, para que a gente trate desse tema, haverá falsos cristos e falsos profetas, é importante a gente se situar. Isso é de fundamental importância. Por quê? Temos nas Escrituras o sermão profético. O sermão profético foi proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Nós costumamos colocar que o Sermão da Montanha ele abriu a vida pública de Jesus, né? E o sermão profético ele meio que deu um fechamento, um encerramento à vida pública. Aí viriam as tribulações aí, da crucificação. O que Jesus fala nesse sermão profético, né? Nós vamos falar desse sermão profético item por item porque é de extrema importância. Mas ele vai falar que quando os tempos fossem chegados, iriam acontecer algumas coisas, alguns sinais dos tempos, tá? Dentre esses sinais, nós temos os falsos cristos e os falsos profetas. E são separados, não são uma coisa só. Porque a gente costuma tratar de falsos cristos e falsos profetas como uma coisa só, mas não são. Falsos cristos é um sinal, tá? Inclusive é o primeiro. Falsos profetas, ele não está junto, ele é outro sinal, é o sexto. Tá? O sexto. Então, nós vamos tratar disso. E o nosso Cristo, ele nos colocou que isso iria acontecer, essa introdução dos falsos cristos e dos falsos profetas na humanidade iria acontecer no final dos tempos. No final dos tempos. Então, como que a gente identifica o que o que são os finais, né? É final de quê? É fim do mundo? É fim do quê? E nós espíritas, graças a Deus e pela misericórdia de Deus, nós temos um material muito bom para estudar sobre esse final dos tempos. Nós sabemos que o mundo, todos os mundos do universo, não só o planeta Terra, mas todas as moradas da casa do Pai, todas as outras moradas, elas seguem uma ordem. São progressivas essas moradas, elas não estacionam, elas evoluem. Nós sabemos aí das categorias de mundo que o Kardec nos colocou. Mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, ditosos e celestes. É uma síntese da evolução planetária que Kardec nos colocou de uma maneira bastante didática. Então, nós passamos na Terra, o planeta Terra passou pelo estágio primitivo. Sim, aquele estágio em que o nosso planetinha azul era habitado ali pelo que nós chamamos hoje de homens das cavernas, ali na pré-história. Os neandertais, por exemplo. É um período em que a inteligência do espírito não está desenvolvida, a moralidade muito menos. É um período em que predomina a lei do mais forte, em que não existe lei, em que não existe sociedade organizada, apenas alguns grupos pequenos. A linguagem ela é quase nula, a linguagem verbal, a escrita, então, nem se fala, não existia escrita, não existia agricultura. Então, esse período é um período que nós conhecemos no Espiritismo como o período de uma civilização primitiva, um mundo em estágio primitivo. A humanidade terrena se encontrava no estágio primitivo. Após esse estágio, vem o período de provas e expiações, que é um período que nós estamos vivendo, estamos já no finalzinho dele. E aqui fica a primeira dica para o que significa esse fim dos tempos. A Terra já passou por um fim dos tempos.
o fim dos tempos de estágio primitivo, para que se iniciasse o período de provas e expiações, que é um período em que o mal domina, em que a inteligência humana ela vai muito na frente da moralidade. É um período em que a humanidade ela desenvolve a ciência, ela desenvolve a linguagem, a agricultura, as tecnologias ao longo desse período de provas e expiações, mas que a moralidade ainda fica recuada. Geralmente é assim. Basta, para a gente comprovar a veracidade disso, basta que a gente analise a nossa sociedade hoje. Temos muitas facilidades, eu estou aqui falando com vocês que estão aí no Espírito Santo, eu estou no Ceará, temos internet, temos celular, avião, N facilidades. No entanto, ainda somos seres humanos que têm um grande mal dentro de nós, que ainda somos portadores de agressividade, de cólera, de raiva, de rancor, de mágoa, e que nos parece tão difícil, né, que a gente se livre dessas impurezas. Tenhamos calma, tenhamos fé em Deus, nós vamos conseguir. Mas essa é uma característica de um mundo de provas e expiações. Os espíritos que habitam o mundo no estágio de provas e expiações são como nós. São como nós, ainda têm maldade. A diferença é que nós, nesse final de estágio de provas e expiações, muitos de nós já queremos nos purificar, já queremos correr dessas maldades, ao invés de ir de encontro a elas, como diz, inclusive, o patrono da casa, o Dr. Bezerra de Menezes. Nós já queremos correr dessas maldades, apesar delas ainda existirem dentro de nós. É uma característica muito grande do mundo de provas e expiações. Após o mundo de provas e expiações, teremos o estágio de regeneração na Terra, na humanidade terrestre, que é um estágio em que o mal ainda vai existir. É um estágio em que a humanidade ainda vai ter que arcar com expiações. Sim, Gonçalo, mas não é um mundo de provas e expiações, mas não, é um mundo em regeneração? Só que Kardec ali nos diz que os espíritos que habitam o mundo em regeneração são espíritos que ainda têm sim o que expiar. Só que as expiações são mais brandas, mais leves, e todos os espíritos que habitam esse mundo já têm que ter a boa vontade de fazer o bem. Quem não vai passar para o mundo em regeneração são os espíritos não tocados pelo bem. São os espíritos que se comprazem no mal. Então, o pré-requisito não é ser espírito superior. Não, é querer fazer o bem para habitar esse mundo em regeneração. Só que para que a gente inicie esse mundo de regeneração, é necessário que acabe a etapa de provas e expiações. E é justamente esse final a que se refere o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala no fim dos tempos. Fim dos tempos não é fim do mundo. Não é que o mundo vai acabar, vai explodir. Não. É o fim de um ciclo, o ciclo de provas e expiações. Esse ciclo que, inclusive, é a história da Bíblia. Porque nós sabemos que a Bíblia não conta a história inteira do planeta Terra. Ali está, a Bíblia está repleta de simbologias. E essa queda de Adão e Eva do Jardim do Éden se refere justamente ao início do período de provas e expiações, aproximadamente 6, 7 mil anos atrás, que é justamente onde está ali relatado na Gênesis, né? Que foi quando se iniciou a vida na Terra, 6 mil anos atrás, fazendo aí as contas
de acordo com as gerações que tem descritas na Bíblia. Então, a Bíblia, ela conta uma história que não é a história toda do planeta. É a história de um ciclo evolutivo, o nosso ciclo de provas e expiações. E que acaba ali no Apocalipse, na Batalha de Armagedon. A Batalha de Armagedon, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas é fundamental que a gente compreenda que a Bíblia retrata justamente esse período de provas e expiações. Isso, inclusive, está descrito no Livro dos Espíritos, pergunta 50. O Kardec ele pergunta para os espíritos: a espécie humana ela começou por um só homem? E a resposta dos espíritos: não, não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Então, a humanidade ela não começou com Adão. E aí, na pergunta 51, Kardec pergunta: podemos saber em que época viveu Adão? Na pergunta anterior, os espíritos falaram: aquele que chamais de Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Mas Kardec já sabia disso. Por isso que ele pergunta, na 51, em que época viveu Adão? Então? E os espíritos respondem mais ou menos naquela época que lhes assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Então, Adão, ele significa não uma pessoa, mas toda uma geração. Uma geração que nós espíritas sabemos que veio de outro lugar, de um lugar melhor. E que não passaram pelas provas, pelos ciclos evolutivos desse lugar melhor, especificamente de Capela, e vieram para a Terra. Para uma Terra iniciando ali o seu período de provas e expiações, no final do período primitivo para de provas e expiações. Ali começa a história bíblica. É ali que começa. E ela termina no Apocalipse. Ela termina no Apocalipse. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu sinais de quando que iria acontecer isso tudo. No próprio Apocalipse nós temos muitos sinais, mas ali é extremamente simbólico, e aí mereceria uma outra data só para estudar o Apocalipse, mas Jesus fala de uma maneira resumida. No sermão profético, 7 sinais dos tempos. 7 sinais desse período de final dos tempos de provas e expiações, para o início de um tempo melhor, um tempo em regeneração, não um período perfeito. O mal ainda vai existir em forma de expiações, mas um tempo com certeza muito melhor do que esse que nós estamos vivendo. E no sermão profético, o nosso Senhor Jesus Cristo ele começa dando o primeiro sinal, que é justamente sobre os falsos cristos, os falsos messias. Nós sabemos o que é um Cristo. Um Cristo planetário é o governador espiritual de um planeta. É um Cristo planetário. É um espírito extremamente evoluído, extremamente grande. E nós temos aqui na Terra o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E aí, Jesus ele começa ali no primeiro sinal falando: tendes cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Inclusive, ele fala que pode seduzir alguns escolhidos. Então, quando a gente fala de falsos cristos, nós ainda não estamos falando de falsos profetas. Uma coisa é diferente da outra. Os cristos são maiores do que os profetas.
E assim também se dá com os falsos cristos. Os falsos cristos, eles são os cabeças do mal no mundo espiritual aqui da Terra. Não são aquelas pessoas que simplesmente executam, que dão sinais. Não. São os arquitetos do mal na Terra. São os falsos cristos. Ou, como queiram, o anticristo ou os anticristos. Esses falsos cristos, eles não fazem oposição a nós, não. Eles fazem oposição direta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são o mal não tocado pelo bem. São eles, os falsos cristos. São eles que arquitetam o mal na Terra. E, inclusive, está no Apocalipse que, durante 1000 anos, o Satanás esteve preso. E, durante a batalha de Armagedon, ele seria solto na Terra. Seria solto. E nós sabemos, na doutrina espírita, que nesse período de transição planetária, de final dos tempos e de provas e expiações, entidades altamente maléficas, entidades voltadas para o mal e unicamente para o mal, iriam reencarnar na Terra. E nós sabemos também, isso está na obra de André Luiz, que essas entidades, elas não reencarnam com frequência. Kardec também falou isso. Elas não reencarnam com frequência. Porque quando elas reencarnam, produzem uma tribulação muito grande na Terra. Tamanho é o mal que eles são capazes de fazer. Então, são aqueles espíritos que ficam presos às furnas, nas furnas espirituais, nas furnas do mundo espiritual, nos abismos do mundo espiritual. São aqueles espíritos extremamente malvados ainda. Por isso que no Armagedon diz que o Satanás esteve preso e seria solto nessa batalha de Armagedon, fazendo referência a essa reencarnação desses espíritos que são os falsos cristos, que muitos irmãos nossos conhecem como Satanás, mas que em verdade não é um. São muitos espíritos que estão aí extremamente voltados para o mal e que não foram ainda tocados pelo bem. Então, cuidado. Cuidado, porque eles são capazes de enganar as pessoas aqui. Eles têm uma ideologia que pode seduzir a muitos. Principalmente aqueles que não praticam a oração e a vigilância, principalmente aqueles que estão ligados ao materialismo e a todos os gozos que a carne oferece. Muito cuidado com eles. Eles são os arquitetos do mal na Terra. Mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite essa encarnação desses falsos cristos, dessas entidades todas de uma vez na Terra, causando essas tribulações que nós estamos vendo se operar? Por quê? Aí, quando a gente fala que estamos vendo se operar, não são em relação apenas agora 2022, ou 2010, ou anos 2000, não. Isso vem desde antes, desde ali da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, desde do final do século XIX, início do século XX, até os dias de hoje, que esses falsos cristos estão encarnando. Mas por que Deus permite isso? Com dois objetivos principais. O primeiro objetivo, evidentemente, é a misericórdia de Deus. O sol nasce para todos. O primeiro objetivo é dar uma última chance a esses espíritos aqui na Terra. Uma chance de, quem sabe,
serem tocados pelo bem nessa última encarnação aqui na Terra. Uma chance de virar o jogo aos 47 do segundo tempo. Então, a primeira razão para o encarne desses espíritos aqui, nesse momento, é a misericórdia de Deus para com eles. E a segunda razão, ou segundo motivo, é para nos testar. Eu digo, eu quero ser bom. Eu já quero ser bom. Mas para eu provar que eu quero ser bom, eu preciso ser bom em contato com o mal. É a separação do joio e do trigo. Se eu só falo que quero ser bom, e isso não está em meu coração, quando eu estiver em contato com as ideologias desses falsos cristos, eu vou me voltar para elas. Eu vou me deixar levar por elas. Em contato com o mal, eu vou produzir o mal. Agora, se realmente eu quero ser bom, em contato com esse mal, eu faço bem. Eu produzo o bem. Eu produzo o bem em contato com o mal. De modo que Paulo de Tarso nos disse que nós devemos pagar o mal com o bem, porque amor é o único caminho. A dor não é caminho para ninguém. A dor, ela ensina, mas ela ensina a gente a voltar para o verdadeiro caminho, que é o amor. Então, em contato com esses falsos cristos, eu preciso provar que eu realmente amo o bem, que eu realmente quero fazer o bem. Essa é a segunda razão que Deus permite a reencarnação desses espíritos aqui na Terra. E quais são os valores que esses falsos cristos colocam para nós? Quais são essas ideologias que esses falsos cristos pregam na Terra? É preciso que a gente saiba para que a gente se defenda. O primeiro valor que esses falsos cristos colocam na Terra, e nós devemos lembrar que eles são os arquitetos do mal na Terra, são os cabeças do mal, são eles que arrastam as multidões para o mal. O primeiro valor que eles pregam é o dinheiro, é a sede pelo dinheiro. Eles pregam que o dinheiro vai trazer a sua real felicidade e que tudo se justifica para que você tenha a posse do dinheiro, inclusive matar outras pessoas, inclusive se corromper, inclusive desviar dinheiro da sociedade para o próprio bolso. Então, o primeiro valor que esses falsos cristos pregam é o apego ao dinheiro. E aqui cabe uma consideração, não que o dinheiro seja errado, sujo, não. O dinheiro, ele nos ajuda. Nós estamos no mundo material. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver, para dar uma segurança para a nossa família. Mas o erro está quando a gente coloca o dinheiro acima de todo o resto da nossa vida, acima dos bens espirituais. O erro está quando a gente permite que o dinheiro nos comande. E Jesus já disse em outra oportunidade, buscai antes as coisas do céu, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque vosso Pai sabe que precisais delas. Então devemos ficar atentos a isso. O segundo valor invertido, logicamente, que essas entidades pregam aqui na Terra, os falsos cristos, os cabeças do mal, é a sede pelo poder. É aquela pessoa que faz de tudo pelo poder. Assassina outras pessoas pelo poder. Se corrompe pelo poder.
Não é nem tanto pelo dinheiro apenas, mas pelo poder de mandar em outras pessoas, pelo poder de mandar e ser obedecido. Esse poder extremamente temporal e passageiro da Terra, que não dura mais do que 80, 100 anos no máximo. E tantas pessoas se corrompem por causa de poder. E o nosso Senhor Jesus Cristo também nos disse em outra oportunidade de que vale ao homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o valor que os falsos cristos nos colocam, o segundo é o poder. O poder em excesso, aquele que manda e desmanda sem respeitar os outros, sem respeitar os semelhantes, sem respeitar a vida. O terceiro valor invertido que esses falsos cristos colocam é o sexo desregrado. Gente, tudo o que eu estou falando aqui não é novidade para a gente. Basta que a gente observe o nosso dia a dia, a nossa sociedade. Pessoas que matam e morrem pelo dinheiro, pelo poder e agora pelo sexo. E o Emmanuel nos diz no livro Sexo e Destino que o sexo mata mais do que a guerra. Olha só. Porque o sexo ele mata silenciosamente. Ele produz catástrofes nas famílias. Esse sexo desregrado, evidentemente. É porque o sexo em si, quando bem aproveitado, é uma bênção de Deus, é uma energia criativa, é um meio de reprodução, inclusive. Mas o sexo desregrado, pornografia, e aí que leva a traições, a quedas muito grandes, a disrupturas, a quebras de famílias, tanta coisa, né, que esse sexo desregrado, tanta coisa nos arrasta e que é extremamente reproduzido hoje em dia nas mídias, na internet, nas músicas, fazendo referência a esse sexo desregrado, a esse prazer sem controle. Sem controle. Isso não é novidade para nós. Basta que a gente observe a nossa sociedade. O que é que se produz de música, de cultura, de filmes? A que se dá valor hoje em dia? Aqui no Ceará tem um ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, a liberdade e uma suposta felicidade acima de tudo, acima dos meus valores, acima da minha ética, do meu caráter. Só que tem uma coisa. Emmanuel nos diz que quando um espírito está em queda, ele geralmente está gargalhando. Ele não está vendo que ele está caindo, porque é como se ele estivesse sob efeito de um narcótico, de uma droga mesmo. Então ele está gargalhando, ele está achando bom, ele está aproveitando a vida, mas ele está caindo. Então Emmanuel nos diz, é melhor chorar sobre os grilhões, sobre as algemas do sofrimento e da disciplina, do que cair sobre os narcóticos da queda. Do que gargalhar sobre os narcóticos da queda. Porque a queda espiritual não é um narcótico. Quem está caindo está achando o máximo, está achando bom. Estou aproveitando a vida. Mas quando vai ver, está caindo. Deixa eu aproveitar a vida, que a vida é uma só. Ninguém me segura. Mas as consequências virão. Então, o sexo desregrado é também um sinal dessas ideologias dos falsos cristos. E o quarto e último sinal evidente, que seria a religião sem espiritualidade. Eu não estou falando sem espiritismo, eu estou falando sem espiritualidade. Que é aquela religião que prega que você deve pagar o seu dízimo para a igreja para que você tenha um carro novo, uma casa,
para que você ore a Jesus apenas por bens materiais. É aquela religião que, em verdade, ela não te propõe uma melhora do seu ser, uma reforma íntima. Essa é a religião sem espiritualidade. É aquela religião voltada para os bens da terra. É o último sinal aí dos falsos cristos, que a gente possa ficar atento a esses sinais, para que a gente não venha incorrer neles. Oração e vigilância a todo momento, porque nós estamos cercados de todos os lados por essas ideologias. Só que, já nos diz Chico, quando a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, o socorro vem de cima. Gente, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele continua o seu sermão profético falando de outros sinais, né? Do fim dos tempos, rumores de guerras, né? E o Espiritismo nos coloca que não são guerras físicas, são as guerras ideológicas, porque guerras físicas sempre aconteceram. São as convulsões ideológicas que Kardec nos fala. Isso que a gente está vendo se operar, essas polarizações políticos, sociais, essas convulsões, o que faz o bem, o que faz o mal, o que é o bem, o que é o mal, o que a gente deve defender, o que a gente não deve, a luta pela legalização do aborto, das drogas, ou da pena de morte, ou das armas. O Espiritismo sempre será a favor da vida. E é importante que a gente fale nesse momento que nós estamos atravessando, o espírita pode e deve se posicionar na sociedade. O espiritismo não tem partido político. Não é papel do espiritismo isso. O papel do espiritismo é exemplificar o evangelho redivivo do nosso Senhor Jesus Cristo em sua mais profunda pureza. E o evangelho é sempre a favor da vida, não a pena de morte, não ao aborto, não à legalização das drogas. Nós somos sempre a favor da vida. E, nesse sentido, quem quiser ser espírita de fato precisa se posicionar, começando dentro do próprio lar, com as verdades evangélicas. Não somos perfeitos, mas devemos começar a trabalhar no bem. Para ontem. E o Emmanuel nos diz, espírita deve ser o nome do teu nome. Devemos honrar essa doutrina que tanto nos ajuda, que tanto nos esclarece pela misericórdia de Deus. Então, nós devemos pegar tudo que for bom e incentivar na nossa sociedade. E tudo que for ruim, nós devemos orientar para o bem. Não com o chicote na mão. Não, mas com amor. Firmeza. Mas amor, porque firmeza não significa dureza de coração. Firmeza com amor, da mesma forma que fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessas guerras ideológicas, que é um dos sinais dos tempos, falado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos posicionar em favor do bem, em favor da vida, em favor do amor. Outro sinal que Jesus nos diz são os cataclismos. Os cataclismos que sempre existiram também na história da humanidade. Mas esses cataclismos, eles fazem parte desse processo de migração do nosso plano físico para o plano espiritual. Isso é normal. Ninguém morre. A vida continua. Outro sinal seriam as perseguições aos que defendem as ideias do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? De Jesus, o nosso coordenador planetário. Não as perseguições físicas, como no início do cristianismo, para que a gente seja atirado aí aos leões no Coliseu, não.
São as perseguições aos valores cristãos. Justamente esses valores que eu falei há pouco, a defesa da vida. Porque, de repente, se você está na universidade e você não defende a legalização das drogas, você é tido como o careta, como o bobo, como do contra. De repente, se você está num tribunal e você defende a não legalização do aborto, você é tido como um insensível perante as gestantes que querem abortar. Então, são essas perseguições que os cristãos estão sofrendo, que é um dos sinais do final dos tempos de provas e expiações. Não a perseguição física, mas aos valores cristãos. O quinto sinal seria que Jesus nos disse que haverá traições e ódios por toda a parte. Também não é necessário que a gente se alongue sobre isso, porque nós vemos isso acontecer recorrentemente dia a dia. Quanto ódio na nossa sociedade, quantas traições aos valores evangélicos. Resultado da implantação das ideologias dos falsos cristos que nós falamos há pouco. Elas são essas ideologias que estão produzindo esses ódios, essas traições, que também são um dos sinais dos tempos. E agora, no sexto sinal do sermão profético do nosso Senhor Jesus Cristo, e só agora, é que vão aparecer os falsos profetas. Aqui sim vão aparecer os falsos profetas. Perceba que os falsos cristos estão no primeiro sinal. São os cabeças do mal na terra. Os falsos profetas, quem são? Poderemos ser nós. Não são os cabeças do mal, mas são aqueles que multiplicam o mal, que difundem o mal na terra. Às vezes até sem saber, mas pela falta de oração e pela falta de vigilância, eles multiplicam o mal na terra. E Jesus fala, cuidado, levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará o mal na terra, a caridade de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, quem são esses falsos profetas? Podemos, né, ser nós, pessoas comuns. São formadores de opinião e todo mundo que tem, por exemplo, uma rede social é um formador de opinião. Eu estou a serviço de quem quando eu falo? Se eu prego ódio, raiva, rancor, eu estou a serviço de Jesus? Não. Então, eu estou sendo um falso profeta. Eu não estou pregando aquilo que é duradouro, aquilo que é verdade, aquilo que vai prevalecer. E aí, eu estou na minha rede social e nessa época de politização, de polaridade na nossa política, de repente eu xingo todo mundo que é do outro lado, que não é do meu partido. Eu vou de encontro, eu digo que todo mundo que está do outro lado é ruim. Eu desejo mal para quem não tem a mesma visão que eu tenho. Eu fico com rancor. Eu vou lá e posto. Eu vou estar sendo um falso profeta. De modo que nós devemos exercitar a nossa benevolência, a nossa caridade, sabendo que nós também não somos 100% certos. Da mesma forma que o outro erra, eu também estou sujeito a errar. Da mesma forma que ninguém é dono da razão completa. Então, precisamos respeitar o ponto de vista do outro, a escolha do outro. Às vezes lamentamos, mas precisamos respeitar, porque nós sabemos que cada um vai ter de acordo com as suas obras. E aí a nossa confiança,
ela é depositada diretamente em Deus e em Jesus. Para que a gente não execute a justiça com as próprias mãos. Porque quem executa a justiça com as próprias mãos, quem perde esse controle, na verdade está perdendo a confiança em Deus. Então, muito cuidado com os falsos profetas. Quem nós estamos seguindo? O que nós estamos produzindo? Muito cuidado. E aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como que a gente vai reconhecer esses falsos profetas? Porque muitos virão como um lobo em pele de cordeiro. E aí o sinal é muito claro, Jesus nos deu o caminho. Nós vamos reconhecer os falsos profetas pelas suas obras. Pelas suas obras. Muitos, inclusive, estão dentro da religião, no meio religioso. Inclusive, alguns dentro do espiritismo, e nós já vimos isso acontecer. Pessoas que utilizavam de mediunidade para abusar de outras pessoas. Em uma casa que se denominava espírita. Eu posso colocar o nome que eu quiser na minha casa espírita. Eu posso colocar o nome que eu quiser no meu templo. Mas o que vai definir se eu sou espírita é o esforço que eu faço para a minha modificação. Então, cada um coloca o nome que quiser. Mas, em verdade, virá a separação do joio e do trigo. E os anjos do céu que farão essa separação, não somos nós. Então, nós vimos isso acontecer dentro do espiritismo. Pessoas que abusaram, por exemplo, da mediunidade para produzir o mal. São falsos profetas dentro do espiritismo. Temos falsos profetas em todo o meio religioso, em todas as religiões. Temos falsos profetas na política, nas artes. Mas nós o reconheceremos pelos seus frutos. E aí já disse Jesus, não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Pelos seus frutos os reconhecereis. Então, que prestemos mais atenção no que essas pessoas produzem, não simplesmente no que elas falam. Falar é fácil, é a parte mais fácil. O difícil é produzir o bem. E aí que a gente fica atento a isso. Que a gente fica atento aos sinais dos falsos cristos, essas ideologias perniciosas que estão infestando a Terra, mas que tem prazo de validade. Tem data para acabar. E não está longe. E que prestemos atenção também nas pessoas, não só nas ideologias, mas nas pessoas que nós estamos seguindo, essas pessoas que nós podemos estar defendendo com unhas e dentes, com certo fanatismo, para que a gente não esteja incorrendo na defesa de um falso profeta. E aí devemos nos apegar àquele que, em verdade, é o nosso Salvador, o nosso sol, o nosso Senhor Jesus Cristo e os seus emissários verdadeiros, essa espiritualidade benfeitora, bendita, que nos ajuda tanto e que produziu e produz tanto bem para a humanidade. Lembra? Pelos seus frutos os reconhecereis. Então, se o espiritismo te leva a ser uma pessoa melhor, se você permitiu que o espiritismo entrasse já em seu coração, segue, tendo a certeza de que você está sendo acompanhado pelo verdadeiro Cristo e pelos verdadeiros profetas. Agora, se você vê que uma ideologia te leva a fazer o mal, saiba que você pode estar seguindo um falso Cristo, um falso profeta. É com essa lição de vigilância
de responsabilidade, que essa responsabilidade ela é nossa, coletiva e individual. Que nós terminamos a lição da tarde de hoje com muita alegria no coração e com a sensação do dever cumprido. O meu muito obrigado aos meus irmãos da FABEM. Que Jesus os abençoe. Que Bezerra de Menezes esteja sempre convosco e que Deus seja louvado. Que assim seja. Nós te agradecemos pelos ensinamentos que você trouxe para nós nessa tarde. E nós teremos a parte do passe coletivo e depois da irradiação, que vai continuar online. Se você puder participar conosco, será bem-vindo, mas se precisar retirar, fique à vontade. Nós entendemos. Tá bom? Obrigado, minha querida. Eu vou ter que sair, eu vou ter um trabalho presencial agora na Casa Espírita, mas o meu muito obrigado, o meu beijo a todos, a Fátima, que eu não vi aí, mas um beijo para a Fátima, para a Amanda, para todo mundo aí, viu? E até breve, em breve estaremos juntos novamente. Nós estamos agendados aí no futuro. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Passar para a nossa prece final. E depois da prece, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Obrigada. Palestra tão esclarecedora. E queremos pedir a Jesus que cada vez mais clareie a nossa mente, clareie as nossas ideias, clareie o nosso discernimento, para que possamos olhar e enxergar o caminho a ser seguido. Porque estamos caminhando no meio de luz e trevas. E cabe a nós ter o discernimento, cabe a nós saber aonde cada passo vai nos levar. Pedimos, Senhor Jesus, que esclareça a todos, que todos consigam e busquem clareza de ideias, porque é o que mais precisamos, sair da confusão. Estamos sempre envoltos em confusões e a gente, às vezes, ou muitas vezes, se deixa levar, né? E, às vezes, botando a culpa em A, em B, em isso, aquilo, governo, tudo a gente põe a culpa daquilo que a gente não consegue fazer. Então, que possamos, Senhor Jesus, estudar, mas mais do que estudar, compreender e praticar. Que Jesus esclareça a todos, que Jesus ajude a todos e proteja a todos. Que assim seja.